Glória a Deus por esse tempo que a gente está vivendo aqui, tempo de aprendizado. E quando a gente abre o nosso coração para viver os ensinamentos que Deus tem, e o que Ele tem estabelecido entre nós, Ele faz da gente uma igreja forte. De você uma igreja forte. Para cumprir o que Deus tem. Foi nos deixado uma missão. E a gente precisa com ousadia cumprir esse propósito de Deus. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: vamos cumprir o chamado de Deus sobre nós. Encoraje essa pessoa. E foi revelado um segredo. E o tema dessa palavra é o segredo revelado. Um segredo que foi revelado que norteia e estrutura aquilo que Deus tem para nós. E Deus derramou esse segredo revelado sobre os discípulos, sobre os 12. Mas derramou sobre um 13º homem. Um homem que era muito perseguidor da igreja. Saulo. Cara, Saulo era cascudo. Era perdido, cara. Ele fazia as piores coisas contra a igreja de Cristo. Saulo, ele transpirava a morte dos cristãos. Ele transpirava. Lá em Atos capítulo 9 fala da conversão. E um pouco antes fala do quanto ele babava pela morte. Ele anseiava pela morte dos cristãos. E ele era culto. Ele foi criado na escola de Gamaliel. Ele era cidadão romano, ele tinha cidadania romana, que poucos tinham naquele tempo. E ele cresceu. E assim ele aprendeu a perseguir homens e mulheres como nós. E ali matava. Ele estava na morte de Estevão, que era um grande homem de Deus. Homem levantado pelos apóstolos para ser ali diáconos e presbíteros da igreja primitiva, a igreja apostólica. E quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava do lado. E viu tudo aquilo. Até que Deus visita a vida dele, o chama e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já fala: Senhor, és tu? E a vida dele é transformada. Ele fica cego por um tempo, por 3 dias, e volta já cumprindo o propósito de Deus sobre a vida dele. E ele é chamado apóstolo, porque ele viu a morte de Cristo, ele esteve todo o tempo ali, vendo a morte de Cristo e aprendeu com os apóstolos. Então, a missão dada aos apóstolos, aos 12, que esse número 12 tem algo especial no coração de Deus para esses 12, é o mesmo número das 12 tribos. Passou pela vida de Paulo e Paulo sugou. Paulo, ele deixava claro que ele não se sentia como um dos 12 apóstolos. Mas ele sabia que ele recebeu o mesmo desígnio, a mesma unção. E como a palavra fala que uma geração deve contar para outra o que foi feito, as conquistas, as lutas, para que haja amadurecimento, ali, a geração dos 12 passou para Paulo, porque Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, o fundamento do ID, do ensinamento que Jesus tinha deixado, e que Paulo também recebeu, porque ele teve um convívio com Jesus. Amém? E lá em Lucas 4, abre em Lucas 4. Jesus já proclama. Jesus veio pregando em todo o seu ministério. Lucas 4, 43. Em todo o seu ministério, o segredo a ser revelado pela vida de Paulo. Diz assim: ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado.
O segredo revelado é as boas novas, as boas notícias do Evangelho, que é o amor de Deus. E ali, na Galileia, eles queriam que Jesus ficasse mais tempo para edificar e para ensinar, porque foi um local de muitos milagres. Mas Jesus falou, ele disse, porém, eu preciso anunciar as boas novas do reino, também em outras cidades, porque para isso eu fui chamado, para isso eu fui enviado, para essa missão. E quando Jesus chega aos seus discípulos e fala assim, olha, convém que eu vá, o plano de Deus é o que eu vá, e fique à direita do Pai, e vai vir o Consolador, o Espírito Santo da promessa, que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E autorizou os seus discípulos a pregar as boas novas do reino de Deus. E qual é a nossa missão? O que chegou a nós como missão primordial de Deus? Pregar as boas novas da salvação. Pregar esse segredo revelado. Por isso, abre em Gálatas 1. Gálatas 1, 26. E Paulo foi levantado como discípulo, como apóstolo de Jesus Cristo. E ele, como um grande missionário, como um grande homem de Deus, ele tinha que proclamar aquilo que Deus tinha colocado no coração, essas verdades do segredo revelado. E quando ele começou a cumprir o que Deus tinha para a vida dele, e tendo as suas viagens missionárias, ele foi estabelecendo as igrejas. E ele foi revelando para essas igrejas o segredo que ficou por um tempo oculto, porque tinha um tempo para ser revelado. Porque a partir dos 12 foi estabelecida a igreja. E para que a igreja se estruturasse, e que o plano de Deus se cumprisse na vida do cristão, do crente, verdades precisavam ser estabelecidas, estruturas. E Deus revelou essas verdades a Paulo. Verdades reais e necessárias para a saúde de uma igreja apostólica. Para a saúde e para a igreja de Cristo. Então são verdades que estruturam e norteiam a nossa vida. E que precisa estar bem estabelecido no nosso coração. Porque nós vamos às nações, nós vamos levar o amor de Deus, nós vamos a picos depois de amanhã, na verdade, como igreja nós vamos espiar a terra para cumprir o que Deus tem, mas verdades precisam ser estabelecidas. Aqui no nosso QG, não é verdade? Na igreja sede, nas igrejas São Luís, Taubaté, Caraguá, Campos do Jordão, ser bem estabelecido para que, quando as vidas venham, eles compreendam e recebam o refrigério do amor de Deus. Amém? Em Gálatas 1, 11, né? Eu falei o versículo? Não, eu falei Colossenses 1, 26? Isso, é Gálatas 1, 11. Viu? Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim, anunciada, não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. O que ele recebeu por revelação de Jesus Cristo? O que está no versículo 11. As boas novas que por mim foi anunciada. Jesus Cristo começou a estabelecer nos seus discípulos, entre ele o apóstolo Paulo, para que as boas novas sejam a base daquilo que Deus ia fazer na terra como sua igreja. E Paulo começou a estabelecer e deixou claro, olha, não é coisa minha, foi por intermédio de Jesus Cristo que me foi revelado as boas novas, as boas notícias, que Jesus seria a boa notícia para toda a humanidade e que seria para nós, por honra, por gratidão, a nossa missão, levar esperança ao depressivo, levar esperança
a quem está doente, a quem está desanimado. E assim nós vamos cumprir. Amém? Agora sim, Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. Já Paulo, a igreja de Colosso, ele começa também desvendando para que ficasse como a carta, aquela igreja, a estrutura da base daquilo que Deus tinha para a igreja. 1,26 diz: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, separado, certo? 27, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Paulo declara que era um segredo oculto por séculos, que foi revelado a ele para que fosse como base para a igreja e para as boas novas ser pregado e as vidas compreendessem e estivessem em comunhão e fosse cuidada por Deus e Deus fizesse os planos dele que se cumprissem em cada vida, como filho e como discípulo. Ele diz lá em 27, pois Deus queria que eles soubessem das riquezas gloriosas desse segredo, que são para vocês, gentios, que somos nós. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós somos o povo primordial de Deus, onde Ele levantou que era o teu povo, que são os judeus. Até que os apóstolos alguns apóstolos foram chamados, como Paulo, a pregar aos gentios, apóstolo dos gentios, e a mensagem chegou a nós, que para que passasse a existir a comunhão entre nós e aqueles que são da origem, que são os judeus, que vieram a se converter ao Senhor. Então, esse segredo é revelado para que nós vivêssemos em comunhão, para que fosse como base, para que esse segredo glorioso fosse real no nosso meio como igreja. Amém? Em Efésios, abre Efésios 1. Efésios 1, 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Se encaixa aí, tá, gente? 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós no seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com Ele toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade, capítulo 9, tá? A sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento do seu bom propósito. O plano é este: no devido tempo Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornaremos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória.
Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. E no 13 falou do segredo revelado das boas novas da salvação, que é a esperança que as vidas anseiam pela manifestação dos filhos, dos separados, para a gente poder proclamar o que Deus tem para nós. As boas novas, um dos segredos revelados é as boas novas da salvação. Para que as vidas tenham esperança de que Deus tem o melhor para elas. Deus tem um plano além dessa vida que a gente está de passagem, mas o Senhor sonha que a gente cumpra o propósito dEle aqui, mas viva, ressuscite com Ele e viva eternamente. Isso precisa ser estabelecido de geração em geração. E o propósito de Deus é que os filhos que receberam essa incumbência de pregar o Evangelho, faça com zelo, faça com amor, cumpra esse propósito. Nós vivemos aqui como corpo, como família, e a gente se reúne todo sábado, todo domingo, quarta-feira, agora, e tem sido uma bênção. Mas por muitas vezes a gente esmurece. A gente esmurece, a gente desiste, sabendo que Deus fez e faz grandes coisas por nós, estabelece a vontade dEle no nosso coração, e nos ensina, nos dá sabedoria, sara a nossa ferida, nos dá esperança, e a gente dá espaço para o desânimo, porque o desânimo ele bate, às vezes, na nossa porta. Mas cabe a nós tomar uma posição em Deus, para compreender aquilo que Deus tem para nós. O desânimo ele vem querendo dominar a nossa vida, e o diabo vem com as setas na nossa mente, dizendo que você não é valorizado, que não ouvem você, de que você não tem espaço no corpo. Não é verdade? Ou só acontece comigo às vezes? Ah, mas com pastor isso não acontece. A gente é sujeito a erros e às setas do diabo. Mas cabe a nós guerrear contra isso. Porque aqueles que Deus vai chamar para cumprir, Deus nos chama, mas aqueles que cumprirão o plano lindo de Deus, de levar as boas novas, a esperança, de chegar às vidas e falar aqui, olha, eu preciso te contar uma coisa, tem um segredo que foi revelado. Tem um segredo que foi revelado. Existe um Deus que sara a sua dor, que enxuga a sua lágrima. Existe um Deus que nos proporciona uma vida sobrenatural, que é muito mais interessante do que qualquer vídeo no YouTube, que é muito mais interessante daquilo que entretém, que proporciona uma comunhão sobrenatural, e que quantas vezes essa comunhão me fez cumprir o que Deus tinha para mim. Por algumas vezes, eu lembro, lá no início, quando eu fui por 3 anos do Ministério de Louvor, eu estive prestes a errar. Algumas vezes eu falava, quando eu ia acessar uma coisa indevida, eu falava, cara, eu vou ministrar, puxa, eu preciso ter zelo, e eu não acessei. Ah, mas aí é uma muleta. Não é uma muleta, porque o corpo de Cristo não é uma muleta. A obra de Deus não é uma muleta. A obra de Deus é essencial para que um edifique a vida do outro, e a gente vive em comunhão, e a gente dê fruto. Para que a intercessão dos nossos irmãos seja eficaz, para que a gente cumpra o chamado do ID do Senhor. O convívio em um congresso de jovens e adolescentes, ele é essencial, porque nos fortalece e coloca no nosso coração propósitos que nós temos, individuais e como corpo.
de cumprir o que Deus tem, de pregar o Evangelho, de levar esperança ao deprimido. Hoje, a pastora Carla falou até à tarde, abordou isso um pouco. A gente que convive com a adolescência, o celular é algo muito cativante, que rouba a atenção, até de nós adultos, não é verdade? É interessante ter um mundo ali dentro, mas isso tem feito com que nos afaste do amor de Deus, porque a gente consegue assistir tranquilamente e o nosso sono vai embora, quando a gente pega um ritmo de assistir bastante vídeos, né? Outro, quando a gente percebeu, foram 2 horas no YouTube ali, e quando a gente pega a palavra para mergulhar no Evangelho do Senhor, nas boas novas, na esperança, o nosso olho pesa de sono. A gente lê 20 minutos e se acha, e fala, uau, li meia hora, que demais. Cara, ontem eu li 15 minutos, hoje eu li meia hora, evoluí. Aí você fica 4 dias sem ler, fala, retrocedi. 4 dias sem tocar na Bíblia. Mas o celular, a gente fica entretido. E hoje, quando a gente fala assim, para muitos aqui ainda não, porque tem uma idade e gosta ainda, foi criado com atividade física, jogou bola. Mas quando você fala para os adolescentes iniciais aí, vai ter um acampamento, a gente vai se divertir, vai ser muito bom. E a gente vai correr, vai ter rally. Eles falam, para quê? Correr? Como é que faz isso? É com o braço? Com a perna? Como é que é esse rally? Rally? Rally não é com carro? Obrigado, Mê. Rally não é com bike? Eu nem sei andar de bicicleta direito. Porque estão assim, crescendo dessa forma, tendo o poder de mudar de vídeo a hora que quer. E quando sai daquela realidade, quer tudo da mesma forma, tudo de maneira imediata e com poder de decisão. E o que Deus tem nos oferecido é palavra de vida eterna, mergulhar no Espírito Santo. Sabe, quando a gente vem adorar a Deus, o nosso coração, ele precisa já estar focado em saber que a adoração vai ser levantado um altar de adoração. E quando a gente entra no templo do Senhor, na casa do Senhor, a gente fala, eu vou entregar o meu melhor para Deus. O meu melhor para Deus. Vai ser intenso, porque na hora do júbilo eu vou jubilar de alegria. Eu vou pular, porque Ele é a minha esperança. Ele é tudo para mim. Porque se a gente está aqui, a gente já autorizou que o Espírito Santo fale conosco. Não é verdade? Para que a gente veio aqui? Para aprender de Deus. Para aprender com o Senhor aquilo que Ele vai falar conosco. Então nosso coração precisa ser, já que nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para levar o amor de Deus, para chegar às nações e fazer uma revolução, para quando a gente chegar a um lugar e as pessoas falarem, caramba, puxa, aqueles que realmente estão alvoroçando o mundo chegaram aqui, e glória a Deus, eles são uma bênção. Se a gente não compreender o que é a presença de Deus, o que é o tempo de adoração, o que a gente vai levar? O que a gente vai levar? Se a gente não compreende a grandiosidade do tempo de adorar a Deus. Do momento em que Deus está assim, meu filho vai adorar, agora ele vai se prostrar. E a gente está analisando o louvor. E a gente está julgando a roupa de quem está do nosso lado ou a maneira em que ele adora. É muito mais profundo. Levar as boas novas é saber o tempo que a gente está plantando aqui, o tempo que a gente planta em cada rede
cada culto, cada momento seu com Deus, Ele está esquadrinhando o nosso coração para que sejamos usados. Por isso, queira como alimento sólido o seu tempo de adoração. Queira cumprir o que Deus tem e aproveitar esse tempo. Desfrute do union mesmo, sabe? Converse com o irmão da outra igreja. Pastor Tiago está ali, falou, pastor, como é que foi ir? Como é que foi a mudança da sua família para lá? E conversa, compartilha, pergunta, sabe? O pessoal que vai para Picos, conversa com eles, e aí, como é que foi a preparação? Como é que foi o tempo lá? Desfruta disso. É maravilhoso o que Deus tem feito em nosso meio. E Ele está equipando um corpo para que a gente vá, para que a gente dê fruto. E para que o nome dele seja glorificado e esses frutos permaneçam. Amém? Efésios 3. 2 passadinhas para o lado aí. Efésios 3, 1. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, que somos nós, lembra? 2, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial, de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. A promessa de Deus para nós é desfrutar daquilo que Ele tem para nós como corpo, como igreja. E o que nós temos que fazer é levar o amor de Deus para que novas vidas venham e vivam essa boa nova. Estejam no rebanho para desfrutar do amor de Deus, do poder de Deus, da comunhão, da graça, da libertação, da salvação, da cura. Porque pregar as boas novas é levar a cura. Olha o quão precioso isso é. Olha que lindo que Deus derramou sobre mim e você para cumprir. Por isso o nosso sentimento precisa ser de gratidão quando a gente chega aqui, na casa do Senhor, no nosso quarto em secreto. Precisa ser intenso, precisa ser verdadeiro, precisa ser de todo o coração. Porque quando o Senhor fala na tua palavra que chega no teu quarto em secreto, eu me revelarei a você. E a gente não desfruta disso, a gente não vive isso. E aí? O que nós vamos levar aos perdidos? Como tem sido o seu lugar secreto? O nosso lugar secreto? A gente vem à frente e dança, é mais fácil porque vem uma galera, né? Mas e o nosso lugar secreto? E o seu tempo com Deus em casa? Eu não sei onde é o seu lugar secreto, às vezes é na sala, tem gente que às vezes dorme na sala, às vezes é o quarto. Mas o quarto é o lugarzinho onde a gente dorme, o nosso corpo fica ali, né? Por isso Deus deixa esse lugar reservado para nós. Mas e aí? Tem acontecido lá? Você tem se derramado, o coração contrito e quebrantado, não é naqueles 40 minutos de louvor, o coração contrito e quebrantado, que Deus não resiste, é no nosso secreto. Deus tem nos ativado nesse tempo para o ID, como igreja apostólica, porque nós nos posicionamos como igreja apostólica.
nós nos posicionamos, porque lá em Tiago 1,5 fala, quando a gente pede sabedoria a Deus, que a gente não fique em dúvida se recebeu ou não, para não ser levado em qualquer vento de doutrina, mas que a gente tenha firmeza. E quando nós nos posicionamos como igreja apostólica, cumprindo os 5 ofícios, Deus foi e revelou. Porque Deus fala, quando a gente pede sabedoria, não tenha dúvida que eu vou derramar. E não ter dúvida é agir com firmeza. Quando nós agimos, nos posicionamos, o Senhor revelou. E nós vamos. Aquele avião na frente não é por acaso. É porque nós vamos às nações, como igreja. Mas como tem sido o nosso secreto? Como tem sido a nossa base, a nossa estrutura? Como tem sido a gente na rede, semana após semana? Como é você e como tem sido a gente quando bate aquela preguiça na hora que chegou a hora de você ser preparado como soldado, que é no dia a dia buscando Deus. Quando Deus fala assim, filho, chegou o tempo, vai lá para o quarto, agora é a hora. Pega a palavra, liga aquele louvor, a gente vai ter intimidade. E eu vou revelar o meu amor a você, eu vou te visitar, filho. E vai ser uma bênção. E a gente não faz. Mas para a glória de Deus a gente está aqui. Não é verdade? E o Senhor vai nos equipar. Você que está no teu coração, ele fala, Senhor, Deus me falou no início do louvor, que Ele vai derramar e vai reativar sonhos missionários. Ele vai dar visão de países para alguns aqui, hoje. Mas saiba, esse preparo é essencial, é lindo, desfruta. Ah, eu não tenho buscado o Senhor no secreto, puxa, eu sou tão ocupado. Paramos aqui e recomeçamos. Nós vamos buscar o Senhor em secreto, porque é o que nos faz estar vivos. Que nos faz trazer vida. Palavra revelada, amor, a dedicação que Deus tem para nos usar como filhos. E aqui fala, para que nós vivamos juntos em comunhão, judeus e gentios, desfrutando, como membro do corpo de Cristo, desfrutam da promessa de Deus, das boas novas em Cristo Jesus, das boas notícias. E no 7 fala, pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir e anunciar as boas novas. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. O que nós vamos levar? Tesouros infindáveis. Infindáveis, infinitos. Quando alguém perguntar para você, mas o que eu vou receber em Cristo? Cara, é tanta coisa que eu não consigo contar. A base é libertação, cura e salvação. Você vai ser salvo, liberto e curado. Mas tem tanta outra coisa, tanta outra coisa que é infinito, é infindável. Por quê? Porque é para a eternidade. A eternidade é infindável. É esse amor que a gente vai levar. É esse mover que a gente vai pregar. O segredo revelado é que Deus separou aos gentios, aos perdidos, um tesouro infindável. Esperança. Por isso foi falado hoje também, para a gente não ter vergonha, porque o que a gente leva é de muito precioso, é essencial para a vida. Por isso que em nome de Jesus Cristo, a unção que o Senhor tem derramado aqui, nas ministrações, é para nos equipar para algo lindo. E se você receber com teu coração aberto, essa semente vai germinar. E vai dar fruto. Porque Deus não te tirou da onde te tirou
para ser uma vergonha, mas para ser uma honra. E a honra linda é chegar quem está lá fora e falar, é o seguinte, eu preciso te contar alguma coisa. Essa depressão tem remédio. Essa dor vai sair. Essa ferida vai cicatrizar. E o que tem para você é infindável. Mas só se tem isso por Jesus. Quando a gente vê as promessas se cumprindo na vida de um homem que era nojento, asqueroso, babava por morte, e Deus o transforma em um vaso de honra, onde grandes preceitos, estatutos para a igreja de Cristo foi derramado sobre a vida dele, e atingiu a mim e a você. Faça questão disso. Porque cumprir o que Deus tem é uma escolha, é uma atitude que você toma e faz. Então faz essa escolha e não olha para trás. Ajuda quem está do seu lado e fala, eu vou proclamar o amor de Deus. E não vou parar mais. Porque é tão grandioso perto de um ficar. É tão grandioso perto de um beijinho na boca. É tão infindável perto de um baseado tosco. É tão infindável. É tão melhor do que qualquer canal no YouTube. A alegria do prazer de viver com Deus. De você ser usado e uma vida ser transformada. Sair do vício, sair do crack, sair da mentira, sair do desânimo, da vontade de tirar a sua própria vida. Porque é infindável, é infindável. Tem essa gratidão no seu coração de você servir e falar, puxa, que privilégio. Por isso, conta comigo. Precisa de ajuda em alguma coisa? Porque nós vamos cumprir o que Deus tem. Não vai parar. Nada vai parar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Olha o que Deus fala para você. A porta do inferno não prevalece contra a tua vida. Então quem vai te parar? Qualquer desânimo que bate a porta? De jeito nenhum. Dobra o teu joelho, é simples assim. Dobra o teu joelho e Deus é fiel para te visitar. E falar, filho, olha, você precisa mudar nisso. Você precisa mudar naquilo. Eu estou te ensinando isso. E eu vou te usar. Eu vou te usar como igreja. E depender de Deus. E depender do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus tem. 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja, em muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro e a honra é de vocês. A honra era deles, porque Paulo passando por aquelas aflições, estando preso, quando ele escreveu a carta de Efésios, para a igreja de Éfeso, ele escreveu Efésios, com aquela prisão foi que gerou a carta para a igreja de Éfeso. Então a prisão trouxe uma bênção ao corpo. A prisão de Paulo trouxe uma bênção a nós. Trouxe ensinamentos eternos. Trouxe ensinamentos que estruturam a nossa vida. Estruturam a pregação, a tua pregação. Porque nós vamos pregar. Nós vamos levar o amor de Deus às vidas. Amém? Efésios, um pouquinho mais à frente, 6:19.
Paulo pede socorro, declarando à igreja que ele foi instrumento para que fosse aberto. Quando ele passou em Éfeso, e ele ali pregou na sinagoga, e ali estabeleceu, deixou alguns irmãos, e eles formaram a igreja de Éfeso, e tinham Paulo como aquele que fundou. Paulo diz em 19, e orem também por mim, peçam que Deus me conceda palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. E agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Paulo passa por luta e pede oração. Nós não vamos passar, nós vamos passar por tempos de amadurecimento. Nós vamos passar por tempo em que o Senhor vai nos ensinar, tempos de deserto. Mas aí consiste a nossa posição, de falar, tá bom, Deus, me ensina. Tá bom, Senhor. Tá doendo, Pai, mas me mostra. O que há em mim que eu preciso mudar, Senhor? O que está me atrapalhando de compreender a magnitude do amor de Deus? A magnitude do teu amor transforma em mim, Senhor. Me dá força. E Paulo pediu ajuda, e a gente, como aí entra o corpo. De primeiro, você pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus. E pedir ajuda ao teu irmão na fé, ao teu líder, ao teu pastor. E a gente, como igreja, um vai ajudar o outro. E Paulo, ele inicia as suas cartas, na grande maioria, e termina falando do desejo de estar em comunhão. Falando do desejo de estar perto, compartilhando as boas novas. Sabe por quê? Isso faz bem. Isso é o que edifica. Eu ouvi o que você tem a dizer, como tem sido a sua luta, e eu poder compartilhar algumas coisas que eu tenho passado, aí edifica que vale a pena. Edifica que, de fato, é isso que a gente precisa fazer, porque o Senhor tem sido real em nossas vidas. E a luta faz parte. Amém? Gálatas 4:19. Queria chamar para o Ministério de Louvor subir já. O tempo que a gente passa como corpo, como igreja, em comunhão, vai amadurecendo Cristo em nós. O convívio semanal, ouvindo palavra, faz com que a gente dê fruto. Então você é separado para dar fruto no lugar onde Deus te plantou. Deus tem um propósito para você como igreja, e você tem importância para o corpo. Para o corpo de Cristo, a função que você exerce, ela é linda porque é você que faz. E que talvez eu não saiba fazer. E Deus te faz único. Deus te faz essencial para cumprir aquilo que aquilo que Ele tem para nós. Então se sinta valorizado. Sinta aquilo que Deus tem para você. Em Efésios 4:19 diz assim: ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. A dor, no caso de Paulo, para que Cristo seja gerado nos filhos, nos discípulos, e a gente pode se incluir. É a dor que a gente precisa ter para que o amor de Deus se cumpra na vida das pessoas que Deus tem colocado no nosso coração. Dor por essas vidas que estão se perdendo.
Porque é maravilhoso a gente se reunir como igreja. Mas volto a dizer, esse amor que Deus tem derramado sobre nós, Ele vai fazer com que a gente leve as multidões. Ele vai fazer com que a gente pregue essa palavra, essa esperança. E a gente precisa sentir a dor. A gente precisa sentir a dor por essas vidas, amor por elas. Quando a gente vê algum perdido e a gente não sente nada, algo está errado. Algo precisa ser gerado em nós. Sabe o que precisa ser gerado em nós? Um Cristo maduro. Cristo precisa ser desenvolvido em nós. Isso vem da nossa busca. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. E esse amor de Deus, para ser gerado em nós, para que a nossa comunhão com o Pai seja plena e Cristo seja gerado, seja amadurecido em nós, a gente precisa se entregar, a gente precisa entregar todas as nossas forças, para que a força do Senhor seja real em nós. O Senhor vai usar aqueles que se entregam para ser canal. Se você se entrega para ser canal, você vai ser usado para que a esperança atinja outras vidas. Mas você precisa deixar e abrir o seu coração ao ponto de que ele seja essencial para você. Seja realmente a base, a estrutura da sua vida, da sua escolha. Que ele ganhe tempo no seu dia. Que o seu tempo e dedicação seja buscar a Deus. Em meio a todas as outras coisas que a gente precisa fazer, claro, mas que o amor do Senhor tenha um espaço devido no nosso dia, e Ele vai te usar, e o Senhor vai te enviar a levar as boas novas, e a revelar um segredo às vidas, a esperança no nome de Jesus. E o Cristo maduro vai ser desenvolvido na sua vida. Sabe o que é um Cristo maduro? É maturidade espiritual. E é isso que Deus quer derramar num congresso. A gente se reúne, não é para fazer festa apenas. Não é para fazer bonito para Deus. É para a gente ser cheio do amor de Deus. É para que a estrutura que foi criada na sua vida, que não agrada a Deus, caia por terra em nome de Jesus. O que impede de você viver a maturidade, a plenitude de Deus, saia da nossa vida. Porque é o que te impede de ser fruto e de dar fruto. Quando a gente se apega às pequenas coisas, quando a gente se apega a momentos fúteis, eu dei exemplo de um beijo qualquer. Eu sempre falo que um homem e mulher de verdade é o que consegue saber, compreender que o teu beijo é demais e é separado para alguém muito especial, tão especial que é só para uma pessoa. Isso é para os corajosos. Isso é para aqueles que se propõem e abrem o seu coração e falam assim: não, eu vou cumprir. Eu vou separar a minha adolescência, a minha juventude, para ser transformado naquilo que Deus tem falado a mim, deixar tudo que me impede de lado e cumprir a maturidade, a plenitude de Deus em mim. E assim então, eu vou cumprir o que Deus tem para mim. Mas esse tempo é agora. Esse tempo foi por esses dias, onde a gente pediu perdão, onde Deus mostrou para nós os nossos erros, e agora Deus vai derramar sobre nós unção e ousadia. Unção e ousadia. Mas receber o que Deus tem parte de um coração contrito e quebrantado, e Deus vai derramar
Unção e ousadia sobre aqueles que abrem o seu coração e querem de fato receber. E por muitas vezes mostrar que a gente quer receber é dar um passo, sim. É dar um passo para mostrar: Pai, eu quero. Senhor, eu quero, Pai. Deus, eu quero ser usado por Ti. Pai, tudo isso que tem me impedido de Te buscar no secreto, Senhor, acabou. Eu quero, Senhor. Me perdoa, eu quero. Eu tomo uma posição. Eu saí do meu lugar. Eu quero. É uma posição mental e espiritual que às vezes a gente precisa tomar no mundo físico para que fique simbólico no coração de Deus. Eu quero. E a letargia espiritual que às vezes para em nossas vidas é de ficar parado, é de ficar xoxo, é da presença de Deus não fazer diferença em nós, é de o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja e a gente, que legal. Assim a gente não vai ser usado. No congresso que vem, no Único que vem, a gente vai estar aqui falando: Senhor, transforma em mim, muda a minha vida. Isso tem me separado de Ti, Pai, eu não quero mais. Agora Pai, agora chegou a hora. Não espere o próximo Union, é agora. Você crê que você pode se posicionar para ser usado por Deus, para ir além do que os seus olhos veem? Porque jamais chegou ao coração e à mente humana aquilo que Deus tem separado para os seus filhos. Não chegou ao teu coração a grandiosidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida e te usar. É ser instrumento para que outras vidas vivam, para que outras vidas tenham esperança. Mas para isso, algumas coisas precisam ser transformadas em nós. Então eu quero convidar você que quer cumprir o ID do Senhor. E o ID do Senhor é pregar a quem cruza o nosso caminho. Porque como Deus me falou no início do culto, que Ele ia derramar sonhos, e o Senhor ia derramar renovo de sonhos que um dia Ele já falou, sobre lugares. E o Senhor vai renovar isso na sua vida. Por isso eu quero convidar você que está disposto a entregar a sua vida total para o Senhor, para desfrutar da plenitude, para que o Cristo maduro seja real na tua vida. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Vem à frente, ou saia do teu lugar, vá para o corredor, mas se movimenta, se você concorda em receber aquilo que Deus tem para você. Que seja como uma atitude de rendição a Deus. E durante esse louvor, declara para Deus o quanto você quer estar no secreto com Ele, o quanto você quer intimidade para ser transformado, para gerar frutos. Que as suas atitudes sejam frutos. Que você tenha um arrependimento genuíno, para que primeiro o fruto seja de arrependimento, para que o Senhor se exalte em ti e você gere frutos em atitudes em outras vidas. Busca o melhor de Deus nessa adoração. Entrega o teu coração, entrega a tua vida, se prostra, queira mais de Deus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para